Boa noite, passando álcool gel nas mãos. Boa noite para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Buenas noites. Já passou álcool gel? Já, no dia inteiro. Lavei muito a mão também, com água e sabão, que isso também funciona. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Mas aí fala assim, ó, a bancada. Por exemplo, o bicho resiste na madeira, vocês viram quanto tempo? 4 dias. Então, tipo, se alguém com coronavírus pegou esta bancada, ele fica 4 dias aqui. Por isso que tem que fazer o processo de limpeza sempre com álcool gel, com produtos que álcool. possam matar, né, o uso. Olha, vou dizer, viu? Gente, programa de hoje temos as últimas atualizações sobre os efeitos do coronavírus no esporte, o conturbado derby campineiro e muito mais para você. Antes, dicas. Muito bem, nós voltamos com o assunto do momento. O coronavírus chegou para valer. Já bagunçou de vez o calendário esportivo no Brasil, aliás, no mundo todo, né? A paralisação dos campeonatos é uma medida necessária nesse momento para tentar diminuir a propagação da doença. E agora a gente quer saber de você que nos acompanha. Qual dos 4 grandes clubes de São Paulo foi mais beneficiado pela pausa no Paulistão? O Corinthians? Ah, é o Corinthians, não é, Celso? O Palmeiras, o Santos ou o São Paulo? O que vocês acham? Pergunta fácil. Essa é muito fácil. É muito fácil. Né, para mim... Mas não era outra enquete hoje? Vocês mudam toda a enquete, o tempo Não, na verdade havia 3 opções de enquete, né? Amanhã não vou dar o spoiler do que vai ser amanhã, mas... Né, tá bom. Mas enfim, obviamente o Corinthians ele foi o digamos... Quer dizer, não é para dizer, todo mundo perde com isso, né? Todo mundo perde porque... os clubes dependem dos jogos, da renda, depende de tudo isso, então todo mundo perde. Agora, do ponto de vista de classificação, quem menos perde é o Corinthians, porque o Corinthians estava numa pressão muito grande, tinha um clássico com o Palmeiras, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, o Guarani venceu ontem, o Corinthians 5 pontos atrás do Guarani, então a chance de classificação para a próxima fase remotíssimas, né? E ainda correndo o risco de um rebaixamento. Então, acho que o Corinthians é quem se deu melhor, porque vai tirar um peso aí que, sem dúvida alguma, a gente está falando a semana inteira do que seria esse clássico Corinthians e Palmeiras no próximo final de semana. Corinthians, o maior beneficiado, e não sei não se o Thiago Nunes essa semana ele não cair. Pois é. Essa semana? Estou sabendo que provavelmente ele não vai ficar. Ele cai durante a pausa para o coronavírus? Essa pausa o Corinthians deve mudar de treinador. Ah, então não ajudou ele. Seria um... Não, beneficiou o clube Corinthians, o time, né? Porque o time está lutando por rebaixamento e praticamente sem chance de se classificar na próxima fase do Paulistão. Mas que eu fiquei sabendo, tá? A Raposa felpuda. Que provavelmente ele não deve ficar no Corinthians. E aí, o treinador que chegar... Não, ele vai ter esse tempo por conta dessa... O Corinthians vai ter um tempo para procurar alguém? Ele vai ter esse tempo de colocar o seu estilo, o seu método de trabalho. Mas não vai ter, não tem treino? Não tem treino, não tem nada. Essa que é a questão. Não tem nem reunião? E seria uma burrice muito grande, com todo respeito, a diretoria do Corinthians emitiu o Thiago Nunes agora. A não ser que ele esteja, de repente, percebendo realmente que não deu liga e ele quer ir embora. Agora, se o Corinthians resolve fazer uma mudança de filosofia, uma mudança de trabalho, né, e manda embora precocemente, com quantos jogos? Só no Paulistão, que é 11 jogos? São 10, 14 jogos. Demitiu um treinador com 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Até agora ele não deu a chamada liga pro time. Não deu. Sua fonte é quente? Hã? A sua fonte é quente? Eu acho que é. É uma fonte quente, lá do Corinthians. Eu acho que é. Mas é do Corinthians? É, claro. Não passa dessa semana? Eu acho que... Bom, baseado no que eu fiquei sabendo, tá? Não tô dizendo que é 100% firme, né? Não sei, não. Eu adoro o jeito do Miller. Bom, justa se acontecer essa demissão, ele teve o tempo de implementar o trabalho dele e tem que ser mandado embora? Pra mim, teve. Se o Corinthians mudar de treinador, não tá fazendo nada demais. Até porque a nossa cultura, o Celso sabe muito bem disso, nossa cultura é assim. E outra, é mais de 10 jogos que o time não joga, o time não tem uma identidade. Viu, Celso? Quer dizer, então... Fez bem demitir o Carille, o Corinthians?
tendo em vista o que nós estamos vendo agora, o que ouvimos até semana passada? O time ontem, o ano passado, então... O problema era o Carille, é o Thiago Nunes ou é o time inteiro? Não, foi um desgaste, assim, gradativo, né, do Carille, né, das suas declarações, principalmente. Acho que ele foi demitido por conta da sua fala, tá, não por conta do seu método de trabalho. Com a cartilha que também desagrada. Não, mas a cartilha, será que, sério mesmo que uma cartilha vai fazer com que os jogadores não queiram jogar? Miller. Não, a única coisa que eu vejo na cartilha dele, que eu discordo, é de treinar no dia do jogo. Isso não existe. Aquilo que eu falei pra você. Mas tem isso, treinar? O Luxemburgo fez isso com o Palmeiras também. Não, qualquer treinador, seja Thiago Nunes, seja Vanderlei, seja Leão, se treinar no jogo, isso não é cultura brasileira. O jogador, cada um se prepara de um dia de jogo da sua maneira. Então você não pode tirar isso do jogador. Então, ele está obrigando todos os jogadores a treinarem no dia do jogo de manhã. E não fica cansado depois? Não tem um desgaste? É um treino leve, faz assim, sim, não é um treino pesado. Não, mas isso acontece na Europa, por exemplo. Quer dizer, ele tem uma metodologia que é uma metodologia que é moderna. A partir do momento que você traz um treinador para quebrar paradigmas, para mudar uma filosofia, ele tem que implantar coisas que outros não fazem. Ou o Corinthians, por exemplo, se o Corinthians demitir... Exato, se for para demitir o Thiago Nunes agora, para trazer o Mano Menezes de volta, por exemplo, é um retrocesso. É voltar àquilo que eles estavam propondo fazer diferente. Não, então, sabendo disso, que os jogadores estão descontentes também com tudo isso daí, estão tirando o pé um pouquinho da bola, não? Não, mas sei lá, tem, no caso, eu sou favorável a trocar o time. Então, é isso que eu acho. Contrata gente de caráter e gente profissional. Porque vai ficar boicotando o trabalho desse, o trabalho daquele, o mimimi daqui, o mimimi dali. Site gazetesportiva.com, deixe seu voto na nossa enquete. Qual que é a enquete? E deixa eu repetir. Qual dos 4 grandes clubes de São Paulo... Tudo bem? Nossa, porque eu não falei tudo isso antes. Você Qual falou? dos 4 grandes clubes... Não, eu falei, mas eu não tinha falado do WhatsApp. A pergunta para o telespectador, que já esqueceu do tema como eu, qual dos 4 grandes clubes de São Paulo foi mais beneficiado pela pausa no Paulistão, tá? Então, vota no site gazetesportiva.com. Entra aqui no nosso QR Code direto no site gazetesportiva.com, você já cai na página da enquete e também manda pela hashtag Gazeta Esportiva o seu comentário, vai aparecer ao vivo aqui no programa. E o WhatsApp, aí, pega o celular, 11 99 479 1633. O que vocês têm feito em casa, hein? Vocês estão se resguardando direitinho? Porque eu saio de casa para vir aqui pro programa. E vocês? Não é para ficar saindo, hein? Bom... Ô, Miller, como é que jogador de futebol treina se tem que ficar de quarentena, tem que ficar em casa? Tem que ter uma esteira em casa. Uma esteira. Exatamente. Do prédio, provavelmente. Não pode ir na academia do prédio. Se o jogador... Se não tiver ninguém lá, tiver vazio, de repente, limpa lá os equipamentos. Tem jogador, né, lógico, né, exceções, né, são todos. Né. Tem jogador que tem a chamada esteira em casa, ele treina em casa. Eu tenho a esteira em casa e não sou jogador. Mas não é igual. Né. Não é, imagina. Com certeza todos vão perder o tal chamado ritmo de jogo. Só para manter, pelo menos, para não correr o risco de passado esse 104 quilos. E aí o cara volta para treinar com uma cara desse tamanho, bochechão, assim, sabe? Uma barriga. Aí, né? Então... Que eles vão perder ritmo de jogo, com certeza. Perder. Olha, vamos rodar a nossa equipe de reportagem para saber como os grandes clubes vão lidar com esse período de paralisação das competições. O José Paes está na Barra Funda e tem as notícias de São Paulo e Palmeiras. Boa noite, José Paes. Oi, Mi, boa noite para você, um beijão para todo mundo que está acompanhando o nosso querido e amado Gazeta Esportiva, é isso mesmo, eu falo aqui da Academia de Futebol do Palmeiras, da parte externa, como você bem sabe, os jogadores não estão treinando por conta aí do novo coronavírus, do Covid-19, enfim, atividades paralisadas, mas tem muita notícia envolvendo o Palmeiras, daqui a pouquinho na minha segunda entrada a gente vai falar bastante de Palmeiras e também do São Paulo, até porque o São Paulo é vizinho aqui do Palmeiras, vizinho de muro, então a gente vai falar bastante desses dois times, e só para adiantar, o Palmeiras está se movimentando aí, já renovou com um atleta bastante importante do elenco, que o Vanderlei Luxemburgo gosta bastante, e emprestou um outro atleta lá para o Cruzeiro das Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante de Palmeiras e São Paulo aqui no Gazeta Esportiva, mas agora a gente sai aqui da Zona Oeste, da Barra Funda, vai lá para a ZL, para o Parque São Jorge, com meu amigo Jonas Campos, o pai do Martim, que vai falar do Corinthians. Fala aí, Jonão. Fala, meu amigo José Paes, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Como você disse, falamos ao vivo aqui do Parque São Jorge. Hoje ainda mais tranquilo em termos de movimento em relação a ontem,
Nem o tio da pipoca que eu entrevistei ontem está mais aqui, viu, gente? Movimento bastante calmo. A gente passeia aqui com as imagens do Thiago Dantas, hoje auxiliado por João Gabriel, o Machado, nosso motorista aqui na equipe também. Estacionamento interno aqui do Parque São Jorge praticamente vazio, pouquíssimos carros. Isso porque já tem comunicado oficial para os associados do clube que o Parque São Jorge estará definitivamente fechado por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira. Portanto, hoje, agora a gente acompanha talvez as últimas movimentações dos associados a partir de amanhã, Parque São Jorge fechado. Atividades suspensas, a gente trouxe essa informação ontem também, atividades suspensas no CT Joaquim Grava. Futebol masculino, futebol feminino, categorias de base também não treinam mais aqui e também lá no CT Joaquim Grava. Os jogadores do Corinthians até se reapresentaram nesta terça apenas para receber orientações sobre o coronavírus, pretensões e também, claro, todo o planejamento para os próximos dias. O esquema, meus amigos que acompanham o Gazeta Esportiva, vai ser o seguinte, treinamento por WhatsApp praticamente. Os jogadores receberão orientações por WhatsApp e farão os respectivos treinos, né? Deve ter um treino geral para o elenco, mas atletas com situações mais específicas receberão um cronograma à parte, por exemplo, o Ramiro, que se recupera de um problema no joelho, mas jogadores recebendo, de modo geral, orientações por WhatsApp para manter a forma física em casa, mais ou menos no mesmo esquema de quando eles estão de férias, para não voltar muito fora de forma na pré-temporada. Agora uma situação inusitada, claro, por conta da parada do coronavírus. Michele, Miller e Celso, volto com vocês. Obrigada, Jonas Campos. Bom, vamos ver então como ficou a classificação geral do Campeonato Paulista após a conclusão da 10ª rodada. O Santo André é o líder, 19 pontos, leva vantagem nos critérios de desempate sobre o Palmeiras, que é o segundo colocado. Na sequência, São Paulo, Bragantino, Mirassol e Guarani. O Novo Horizontino é o 7º, mas não estaria classificado para a próxima fase da competição. Já o Santos, que é o 8º, está virtualmente com a vaga assegurada nas quartas de final. Em seguida temos o bolo, formado por Inter de Limeira, Corinthians, Ferroviária, Oeste, que hoje estaria garantido na próxima fase, Ituano e Água Santa. O Botafogo é o primeiro time na zona de rebaixamento, só 3 pontos atrás do 9º colocado da tabela. Na lanterna está a Ponte Preta com 7 pontos conquistados. Então, se tivesse rebaixamento, seria Ponte Preta e Botafogo. Se o campeonato terminasse hoje, Ponte Preta e Botafogo rebaixados, Santo André declarado campeão. Tem recadinho da galera? Michele, boa noite, aqui é o José de Osasco. Quem saiu beneficiado foi o Corinthians, e o Thiago Nunes foi contratado para resolver o problema e até agora não fez nada. Muito obrigado, um abraço, Mila, todo mundo aí. Boa noite, Gazeta. Eu acho que quem foi um pouco mais beneficiado nesse caso foi o Corinthians, porque dá para, quando voltar, ter menos pressão e talvez consiga ganhar os 2 jogos, mas eu acho que dificilmente se classifica. Wander, Jardim São Jorge, Butantã. É isso aí. Vamos para o nosso giro de notícias. A gente vai falar muito de coronavírus. Aliás, a partir de quinta-feira, novidades aqui no Gazeta Esportiva para vocês, tá? Novidades. Mas para começar, o assunto é o fim de uma era. Não é do mundo, é o fim de uma era das mais gloriosas na história do esporte. O quarterback gato Tom Brady, marido da Gisele Bündchen, apontado como um dos maiores jogadores de todos os tempos da Liga de Futebol Americano, anunciou hoje que não vai seguir no New England Patriots para a próxima temporada, mas ele não está se aposentando. Chega assim ao fim uma história de 20 anos que rendeu a incrível marca de 6 títulos do Super Bowl. E o marido da Gi ainda não anunciou o próximo passo na carreira, mas especula-se que o Brad tem em mãos pelo menos 2 propostas na casa dos 30 milhões de dólares por um contrato de 1 ano. Tinha que ter mais fotinho dele, né? Uma fotinha só. Bom, agora a gente volta a falar dessa pandemia que afeta o mundo. A Juventus de Turim anunciou agora no meio da tarde que o jogador francês Blaise Matuidi testou positivo para o coronavírus. O volante de 32 anos já está em quarentena voluntária em casa, não apresenta sintomas e sequer não apresenta sintomas da doença.
O Matuidi é o segundo atleta do clube italiano a contrair o vírus. Daniele Rugani teve o diagnóstico confirmado no último dia 11, segue isolado no hotel da equipe. Não tem jeito, né? Aliás, o ideal seria realmente fazer teste com todas as pessoas. Independente. Na Coreia do Sul, Para na você, Coreia do Sul, exato, que aí você facilita o controle, né? Você separa quem tem o vírus de quem não tem. E aí, Porque o zagueiro da mais fácil de Juventus você- ele deve ter passado para os outros companheiros, porque souberam depois, né? Quer dizer, e a Itália é o país que mais morreu gente. Não, e chegou, e está num ponto na Itália, estava lendo hoje que pessoas com mais de 80 anos e eu com vi. mais de um número de problemas de saúde não serão atendidos pela rede de Mas saúde. pessoas de 30, 40 anos na Itália também morreram. Sim. Sim. Na região da Lombardia ali foi onde começou o coronavírus. Gente, parecendo alheio a tudo isso que está acontecendo no mundo, o Comitê Olímpico Internacional emitiu hoje um comunicado reiterando o compromisso de realizar a Olimpíada de Tóquio na data prevista É brincadeira? entre 24 de julho e 9 de agosto. Só eles, né? Só eles. Os caras vão nadar de máscara, né? Olha, não, quem que vai nadar? Os golfinhos, porque quem que vai? Até peixe vai usar máscara. Não, Pô. o COI alegou que é cedo para decisões drásticas, como o adiamento ou o cancelamento. Anunciou que vai promover mudanças nos critérios de classificação para que todas as vagas sejam ocupadas, porque tem as qualificatórias, tá tudo comprometido. As pessoas não estão conseguindo fazer para o Olímpico, não estão Quem vai conseguindo treinar? treinar. Então, pode não tem como treinar. você treinar, não tem como você conseguir o índice. Sabe? é que você vai fazer? O mais lógico. Mas sabe por quê, né? Mas o mais lógico seria você realizar os Jogos Olímpicos na mesma data no ano que vem. Pronto. Você sabe, você Se Deus para quiser, com essa estaremos todos questão. aqui. Porque não adianta, e essa pressão só vai arranhar ainda mais a imagem. Porque você acaba colocando interesses econômicos e financeiros acima Da do vida. interesse da saúde Ô pública. Celso, é uma coisa assim, por exemplo, vamos supor que eu sou uma atleta. Eu sou da ginástica, tá? Né? E aí eu tô na indefinição se vai ter ou não. Aí eu vou falar, não vou parar de treinar. Porque se eu parar de treinar, vai ser ruim pra mim. Então eu fico na ansiedade, na indefinição, vou ficar treinando, porque não dá pra eu parar de treinar. Senão eu vou poder me comprometer. Então assim, sejam humanos, por mais interesses econômicos que tenham, Claro. e transfiram pro ano que vem. Nesse sentido, a FIFA está sendo muito mais coerente. E quem diria, para. hein, que a FIFA estaria agindo de uma maneira reverenciável, mas isso é assunto para daqui a pouco. Já outras entidades tomaram decisões mais incisivas, que é meu estilo. O Conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol determinou o adiamento da Copa América. O torneio, que seria disputado a partir do próximo dia 12 de junho na Colômbia e na Argentina, vai ser realizado apenas em 2021. Olha lá, entre os dias 11 de junho e 11 de julho. A medida foi tomada em conjunto com a UEFA, que também adiou a Eurocopa para o ano que vem, exatamente no mesmo período da Copa América. E diante desses adiamentos, a FIFA também anunciou hoje que o novo Mundial de Clubes, previsto para acontecer em meados de 2021 na China, já está adiado. Tá certo, já adia mesmo. A nova data para a competição deve ser definida em reunião por teleconferência a ser realizada amanhã. Quem vai querer ir para a China? Pois é, e esse novo Mundial pode acontecer tanto em 2021 ainda, existe possibilidade de acontecer em 2021, mas... Ou 2022 ou até 2023. Agora imagine o calendário ano que vem, Celso. Pois é, porque para você classificar para o novo Mundial, você precisa ter Liga dos Campeões da Europa, você precisa ter Copa Libertadores da América, você precisa ter Copa Sul-Americana, ter torneio da CONCACAF, na Ásia, enfim. Imagine o ano que vem, Copa das Confederações, Eurocopa, não existe mais Copa das Confederações, né? Eurocopa, Copa América. Eurocopa e Copa América. É, isso aí. Vai ser difícil. Infelizmente, a Espanha vive agora a explosão de número de casos do coronavírus e já é o 5º país mais afetado pela doença, com quase 11 mil infectados e mais de 300 vítimas fatais. Aliás, se o Brasil não fechar tudo, o aeroporto, vai continuar essa coisa aqui também. Marcelinho Huertas, armador da Seleção Brasileira de Basquete e do clube espanhol Tenerife, está no olho do furacão e conta pra gente como que tá a situação por lá. Aqui na Espanha, a coisa começou parecido com que aí no Brasil, pouco a pouco. As pessoas brincavam muito, muita piada, faziam piada com a Itália, que estava passando por um momento diferente. E de repente, quando
menos percebeu, tinha chegado aqui com força, né? Em Madrid, na capital, logo outras cidades foram sendo infectadas e começou a ficar cada vez mais preocupante a situação. Então, todo mundo aqui na Espanha agora, desde ontem, em estado de alerta, em quarentena obrigatória, tudo fechado, só supermercados, farmácias e postos de gasolinas abertos. Polícia na rua, dando multa para quem está andando na rua de bobeira, o exército indo para a rua também. Então, assim, a situação está muito séria, mas eu acho que a gente tem que ser muito responsável num momento assim e saber que, por mais que aí no Brasil eu acho que ainda as coisas não estejam acontecendo da maneira como em outros lugares, que é um pouco inevitável que isso aconteça. Então, que as pessoas sejam de certa forma o mais prudente possível e que ajudem a frear essa expansão da doença. Assustador, né? Além de bagunçar o calendário esportivo ao redor do planeta, o coronavírus também representa, né, um prejuízo financeiro para toda a cadeia ligada ao esporte. Veja com José Paes. Estádios vazios. Campeonatos que até semana passada agitavam o mundo, parados. Ligas e categorias do planeta inteirinho suspensas. A crise do novo coronavírus chegou de vez no esporte. O problema é que quem investiu pesado no ramo já está quebrando a cabeça para achar uma solução para os futuros prejuízos financeiros gerados pelo Covid-19. Se você comprou o direito de ser o patrocinador de um campeonato e esse campeonato tem 100 jogos, o patrocinador quer 100 jogos. Se forem entregues, por exemplo, 60 agora e faltam 40, ele vai querer os outros 40 jogos, mesmo que tenha uma parada entre os 60 e os 40 que restam. Ele quer a entrega como um todo. A paralisação no mundo esportivo de fato vai custar muito caro para quem põe grana nos mais variados esportes que a gente tem. Só para você aí ter uma ideia, a empresa que cuida da Fórmula 1 já perdeu 45% do valor de mercado desde o início do ano, algo em torno dos 25 bilhões de reais. Isso porque a maior parte da receita da categoria vem da venda de patrocínios e direitos de transmissão. Para quem não sabe, os GPs da Austrália, da China, do Bahrein e do Vietnã já foram adiados e a expectativa é que a temporada da Fórmula 1 comece apenas em maio. Se houver um encurtamento, o patrocinador atual ele tem que ter uma compensação financeira ou uma compensação em propriedade. A gente ainda não sabe o tamanho do rombo que as paralisações esportivas vão causar às empresas aqui no Brasil. Só nesse final de semana que a CBF decidiu mesmo paralisar as competições organizadas pela entidade. O que a gente sabe mesmo é que o futuro do marketing esportivo no Brasil promete ser bastante nebuloso. E não havendo a possibilidade da entrega dos jogos que remanescem, né, os remanescentes dos campeonatos estaduais, dos nacionais, aí vai ser preciso haver um desconto nos contratos de patrocínio ou uma compensação de entrega para a coisa poder ficar zerada. Bom, o estrago está feito no mundo inteiro, na economia global. E ainda é muito difícil você mensurar todos esses estragos. Por isso, quando a gente pensa em Jogos Olímpicos e nessa forçação de barra para realizar ainda esse ano, é por uma questão econômica, né? Mas é uma situação com a qual as pessoas vão ter que aprender a lidar. É algo novo, é algo que talvez... Eu conheço muitas pessoas com 60, 70 anos e que falam que nunca viveram isso na vida, nunca viram nada parecido com isso. Né? Que, então, é uma situação nova que as pessoas vão ter que aprender a lidar. Ninguém no mundo estava e está preparado para isso. Principalmente no nosso país. Você vai daqui a pouco São Paulo. O número de casos aí aumenta cada dia. Aumenta não, multiplica-se a cada dia, né? Então, o sistema de saúde nosso que é uma porcaria, como é que faz?
A gente volta a fazer contato com o José Paes, que está na Barra Funda, e conta para nós como que São Paulo e Palmeiras vão encarar esse período de paralisação dos campeonatos. Fala, Zé! Oi, Mi, estamos aqui, estamos em frente ao CT do Palmeiras, a Academia de Futebol. Vou pedir para o Irineu Marques, o nosso cinegrafista, o nosso Harry Joe, nosso diretor de fotografia, mostrar para vocês, ó. Ali dentro daquela cabininha estão os seguranças do Palmeiras, do CT do Palmeiras, só eles trabalhando por aqui. Jogadores não estão treinando, como você bem sabe, eu disse na minha primeira entrada, o Covid-19 aí impedindo as atividades dentro de campo. Na minha primeira entrada eu disse que o Palmeiras tinha renovado aí com um jogador, mas na verdade renovou com 2 jogadores importantes. A gente recebeu a notícia aí que o Palmeiras renovou com o Wesley, atacante de 20 anos, que veio da base. O Luxemburgo gosta bastante do trabalho dele. E na minha primeira entrada eu tinha me referido ao Gabriel Menino, jogador de 19 anos, volante, que já atuou também como lateral direito, ambos renovando aí até 2024 com o Palmeiras. E o Palmeiras emprestou o Ivan Angulo, colombiano de 20 anos, lá para o Cruzeiro. O jogador vai ter 1/3 do salário pago pelo Cruzeiro e 2/3 pelo Palmeiras, então a combinação ficou boa para todo mundo. O Angulo vai jogar lá no Cruzeiro até o final do ano. Hoje a gente preparou uma reportagem para vocês, o Alexandre Silvestre, contando um pouquinho aí como está o Palmeiras, como vem o Palmeiras dessa parada, como que o time se portou no Campeonato Paulista, nas competições iniciais, e a gente vai rodar essa matéria agora para vocês acompanharem. O Palmeiras está bem colocado no grupo da Libertadores. Líder isolado, 2 jogos e 2 triunfos, um fora e outro dentro de casa. Classificação para o mata-mata bem encaminhada. No Paulistão, o Verdão é vice-líder da chave. Empatado em pontos com o Santo André, perde os critérios. Para garantir vaga nas quartas de final sem depender de terceiros, necessita de uma vitória nas últimas 2 rodadas. Encara o Corinthians em Itaquera e recebe o Água Santa no Allianz Parque. Enquanto aguarda a volta da vida normal dos jogos, em tempos de coronavírus, treina isoladamente como dá. Vanderlei Luxemburgo sabe que o time ainda está longe daquele rendimento ideal, apesar dos bons números na temporada. O recuo de Felipe Melo, do meio para a zaga, deu certo, assim como Zé Rafael, que deixou a meia para ser volante. O aproveitamento de jovens da base, também exemplos. Gabriel Menino e Patrick de Paula são boas opções experimentadas pelo treinador. A equipe ainda não encaixou como deveria a marcação no meio-campo. Joga e deixa jogar. Faz parte da filosofia do Lucha, que prefere um meio-campo mais leve e menos mordedor. Um outro ajuste também não ocorreu. Na meia de criação, Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa não conseguiram render tudo aquilo que a posição exige. Na ausência dessa peça, o professor decidiu escalar 4 caras, 4 homens de frente, revezando nas funções. O titular absoluto Dudu tem cadeira cativa. William Bigode conquistou a dele, artilheiro, garantiu espaço. Luiz Adriano, idem, além do recém-chegado Rony. Apesar dos treinos abertos, o comandante não abre o jogo ao comentar certos assuntos delicados, algo compreensível, no intuito de preservar reputações e não se queimar no grupo, mantendo assim o ótimo relacionamento no vestiário alviverde. Esse esquema com o Dudu armando é porque você entende que é melhor para ele e para o time, ou porque os meias de ofício que você tem no elenco não te convenceram ainda? Ai, cara, mas pô, não convencer uma coisa assim, tipo, muito, com todo respeito, é sempre um lado muito negativo. Eu vou ficar com o lado positivo. Só para arrematar então a questão do Palmeiras, o Palmeiras preparou uma cartilha para cada jogador, dando informações nutricionais, informações de preparação física, e cada jogador tem a sua cartilha. Então o Felipe Melo tem a dele, o Marcos Rocha tem a dele, o Dudu tem a dele, e os jogadores têm que seguir essa cartilha para quando o Paulistão voltar, quando as competições voltarem, os treinos, então eles estarem aí a ponto de bala para defender o Palmeiras. Por falar em cartilha, no São Paulo hoje teve uma reunião, Raí, Alexandre Pássaro aí, os homens que comandam o futebol do São Paulo, para definir também a questão da cartilha lá no São Paulo. No São Paulo vai funcionar da seguinte forma: os jogadores, eles vão poder treinar ou no CT
ou em casa. Se eles vierem para o CT, eles vão ter que então seguir aí as orientações do Departamento Médico do São Paulo, cumprir todas as determinações, para fazer esse treinamento no CT. Se eles fizerem em casa, claro, tem que aí treinar num ambiente aberto, se precaver da melhor forma possível para não contrair o novo coronavírus. O São Paulo anunciou hoje aí que vai dar um aditivo no salário do Igor Gomes. Eles entendem que o Igor Gomes está jogando bem, fez um bom pré-olímpico com a seleção brasileira e por isso vai ter um aditivo no salário. Ele que é jogador do São Paulo, todo mundo gosta bastante dele no tricolor. Já em relação ao refis lá no São Paulo, os jogadores que estão aí se tratando de lesões, o Volpi, o Valci, o Rojas, esses continuam trabalhando normalmente no refis no São Paulo, não vão abandonar o refis, vão continuar aí a sua preparação física no refis para voltarem a ponto de bala e defender o São Paulo quando a temporada retornar. Essas foram as informações aqui, Mi, do Palmeiras e também do tricolor paulista. Eu volto com você aí na Avenida Paulista, número 900, minha amiga. Muito obrigada, José Paz, fazendo lavagem no nariz com soro fisiológico, passando álcool gel no corpo, na mente, em tudo. Vamos falar do Palmeiras, né? O Alexandre Silvestre mostrou... Não, vocês vão comentar o Palmeiras agora. Não, só comentar rapidinho que tudo isso que a gente viu até aqui vai ter que esquecer. O Miller já fez. Você estava naquele time de 94, quando o São Paulo pegou o Palmeiras? O Palmeiras... Estava no São Paulo. Estava no São Paulo. O Palmeiras não estava com o time, viajou tudo e o São Paulo... China, voltaram e perderam para nós. Quer dizer, quando você tem uma parada, né, você perde ritmo de jogo, você perde um monte de coisa. Então, você tem que retomar do zero. Então, muitas vezes, times que estavam bem não voltam tão bem. Times que estavam mal podem voltar melhor, depende muito do que vai. Então, o que a gente viu nesses 3 meses de temporada, nem chegou a 3 meses, né? A gente está 2 meses e meio de temporada, em 10 jogos, 12 jogos, é para esquecer. É para esquecer o que houve de bom e o que houve de ruim, porque vai começar tudo do zero. Tudo. Por mais que o atleta faça lá o seu treinamento, ou no CT, no caso do São Paulo, ou em casa, e quando você abre o CT, você tem que precisar do funcionário também, então são mais pessoas circulando, não é nem o ideal, né? Não é nem o ideal, falando em pandemia, né? Cada um tem que se virar. Provavelmente os jogadores vão treinar em casa. Em casa, não tem jeito, não tem como, que é para você poder realmente... É isso que E treinar só a parte, não vai treinar fazer, não aeróbico. Não, é só abdominal, aquela coisa toda. Não, o aeróbico até dá para você trabalhar numa esteira, fazendo bicicleta. Não, mas nem todo jogador tem esteira em casa. Sim. Ele tem no condomínio, quer dizer, não dá para treinar no condomínio, né? Vai ter mais gente lá. Mas enfim, eu acho que ele consegue pelo menos adaptar essa questão física. Será que esse vírus, ele voa no ar, então? Ele voa? Será que a gente tem que deixar a janela fechada? Ele é pesado, né? Ele não passa de 2 metros, segundo o médico falou, ele pode, a partir do momento que ele é expelido, tem um vento? Ele tem até 1,5 metros. Aí ele Se tiver um vento? A autonomia dele é 1,5 metro. 1,5 metro. Ai, ainda bem, porque já pensou ficar com a janela fechada? 2 metros de distância das pessoas é uma distância segura. Gente, é filme de terror. A gente está vivendo um filme de terror, mas a gente tem que ir levando numa boa. O Alexandre Silvestre, agora sim, mostrou um pouquinho do que está rolando lá no Palmeiras. Agora a gente pula o muro e acompanha com o Osmar Garrafa um balanço. Com Garrafa ou com o Silvestre? Hein? Com Garrafa. É com Garrafa. Ah, mas falou que o Alexandre Silvestre fez um balanço? Ah, a matéria foi dele. Então tá bom, não entendi nada. Põe no ar aí. A parada do futebol por conta do coronavírus interrompeu um bom momento do São Paulo, que vinha de 2 vitórias importantes. Uma contra a LDU pela Copa Libertadores e outra no último final de semana frente ao Santos pelo Campeonato Paulista. Já que a bola parou de rolar, vamos ver como foi o início da temporada do tricolor. O ano começou sem contratação de reforços. A diretoria optou pela manutenção do elenco e investiu apenas nas compras em definitivo de jogadores que já estavam no clube, mas por empréstimo. Casos de Thiago Volpi e Vitor Bueno. Fernando Diniz, que por pouco não foi demitido no final da temporada passada, ganhou uma sobrevida no comando do elenco tricolor. E até aqui o trabalho tem sido bom. No Campeonato Paulista, o São Paulo é o líder do Grupo C com 18 pontos e já está classificado à próxima fase da competição. Na Copa Libertadores, a campanha é apenas regular. No chamado Grupo da Morte, ao lado da LDU,
River Plate e o modesto Binacional do Peru, o tricolor com 3 pontos é o vice-líder. A estreia na principal competição do continente foi desastrosa. Jogando na altitude de 3.800 metros em Juliaca, no Peru, acabou perdendo por 2-1 para o desconhecido Binacional. Mas a reabilitação veio em casa e, diante de sua torcida no Morumbi, fez uma boa partida e venceu a LDU por 3-0. Já a vitória do fim de semana contra o Peixe pelo Paulistão por 2-1, além de confirmar o bom momento da equipe, serviu também para quebrar o jejum de gols do atacante Pablo, que marcou 2 vezes e definitivamente espantou a zica. Agora é esperar a pandemia passar. E como infelizmente não sabemos quando isso vai acontecer, todo o elenco tricolor está dispensado por tempo indeterminado. Ô, Miller, não sei se você concorda comigo. A gente estava falando, foi o tema da enquete, né, que a gente falou que a parada foi muito boa para o Corinthians, pelas circunstâncias do campeonato, pela fase, pela pressão e tudo mais. Agora, o maior prejudicado eu acho que foi o São Paulo. Porque o São Paulo, esquece Flamengo lá no Rio, que é o concurso, mas o São Paulo de todos é o que apresentava uma evolução mais clara, mais visível, um futebol mais bonito. E, por exemplo, com essa parada, ele tem o Antony. O Antony provavelmente já vai embora, não vai estar mais no time. Né? Então, eu acho que o São Paulo acaba sendo o mais prejudicado pelo futebol que estava apresentando, pelo trabalho que estava sendo feito. Aquele negócio, Celso, como eu te disse, com essa parada arrebenta com o jogador. Ele perde ritmo de jogo, ele perde a parte física. O que ele fez de pré-temporada, ele perde. Vão ter que fazer uma outra temporada, claro, dentro dos limites da data. Dentro das limitações da data, porque não vai ter data, né? Tem São Paulo tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, e quando se pôr uma casa da Libertadores, entra automaticamente na Copa do Brasil. Então, Michele, todos os clubes grandes, em especial o São Paulo, que estava muito bem, por sinal, vai perder bastante. Porque o que é a pré-temporada? Não sou fisiologista, mas ele jogou, fundamento, ele sabe. E se eu tiver me equivocar, você me corrige, por favor. Mas o que é? É um trabalho de preparação para você chegar ao ápice em determinado momento da temporada, e você começa a cair no final. Então, quando você interrompe esse trabalho, todos os times estavam em evolução física. Né? Você começa a temporada com a perna mais pesada, tal, e você vai ganhando condicionamento, a perna vai ficando mais leve e você vai ganhando muito mais condicionamento. A partir do momento que você interrompe isso, tem que começar tudo do zero. Então, teoricamente, você, mesmo que os jogadores façam atividade física, façam um trabalho aeróbico, anaeróbico, com ritmo, com bola em campo, é uma outra coisa. Então, precisa de pelo menos mais umas 2 semanas depois para recuperar essa condição. Nossa Senhora. Vamos fazer... Certíssimo. Tá certo, Miller? Ele falou tudo com coerência? Certíssimo. Ele correu, sabe, a meia maratona. Você sabe que quando eu aceitei a ideia de correr lá atrás com o Madeira de Oliveira, eu tinha até um blog na Gazeta.com chamado Linha de Chegada. E que eu falava justamente esse trabalho de treinamento, até para eu entender um pouquinho como funciona a preparação física. Isso foi muito rico para mim, sabe? No sentido de compreender como funciona um atleta em termos de preparação. Olha, a gente vai fazer contato novamente com o Jonas Campos, atualizando a situação do Corinthians nessa parada. É com você, Jonas. Pois é, Michele, Celso, Miller, voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge. Agora é treinar de casa, né, gente? É difícil também não atrelar o noticiário dos clubes a essa situação toda do coronavírus, toda essa prevenção necessária aí para a gente superar essa fase bastante difícil, esse filme de terror, né, Michele, como você mesma disse. E falando nisso, Luan e um funcionário da comissão técnica do Corinthians acordaram melhor hoje. Eu falo isso porque depois da partida contra o Ituano no último domingo, o atacante Luan, que marcou o gol de empate nesse duelo contra o Ituano na Arena de Itaquera, e esse funcionário da comissão técnica apresentaram sintomas compatíveis aí ao do Covid-19, coriza, dor de cabeça, mas na manhã desta terça-feira ambos acordaram melhor, né? Estão se sentindo mais dispostos, seguem sendo monitorados, mas não passarão pelo famoso teste aí para saber se tem ou não o vírus, seguem sendo monitorados e bem resguardados aí nesse momento de atenção máxima. Por outro lado, o Pedrinho
fez o teste aí para saber se tem ou não coronavírus, mas aí por um outro motivo, porque o Pedrinho recentemente esteve em Portugal, Lisboa, onde fechou o contrato com o Benfica, retornou na semana passada, chegou a treinar com os companheiros no CT Joaquim Grava na sexta-feira e depois, aí por orientação do Ministério da Saúde, o Pedrinho entrou em quarentena. E aí fez o teste, né? Até porque tinha tido esse contato aí com os jogadores, com os companheiros de elenco do Corinthians. Fez o teste, mas na tarde dessa terça-feira a informação de que deu negativo. Então, boa notícia aí, o Pedrinho não tem coronavírus. Tudo certo com o jogador, ele que não havia apresentado nenhum sintoma até então. Então, tudo certo com ele, tudo certo com o Pedrinho. O Corinthians agora, portões fechados no CT Joaquim Grava por tempo indeterminado, trabalho de casa, treinos que serão recebidos, como eu já disse, pelos atletas via WhatsApp, tempo também para esfriar a cabeça, porque a situação no Paulistão tá feia. Celso, Michele, Miller, o Corinthians acabou sendo bastante prejudicado com a virada do Guarani ontem no Derby Campineiro para cima da Ponte Preta. O Guarani abriu 5 pontos de vantagem para cima do Corinthians e restam 6 que serão disputados agora nessas últimas 2 rodadas. Então, para o Corinthians conseguir essa segunda vaga aí de classificado do Grupo D, vai precisar, sem opção de escolha se quiser pensar em classificação, vencer os 2 próximos jogos, e aí a gente coloca o clássico contra o Palmeiras em Itaquera e o Oeste fora de casa, e torcer para o Guarani somar no máximo 1 pontinho. E se isso acontecer, o Corinthians ainda vai ter que superar aí o Guarani no quesito saldo de gols, que é um dos critérios de desempate. Situação bastante complicada para esse Corinthians do Thiago Nunes. Michele, volto com vocês. Os pai do Martim, olha, fala, antes de você falar sobre isso, dá tempo, né? Dá. Temos tempo? Acho que dá. Então, a questão do Corinthians é a seguinte, eu entendo que o Campeonato Paulista acabou. Não existe a possibilidade de você continuar fazendo o campeonato. Esse ano não dá para retomar. O Oeste ainda participaria de uma Série B, então ele mantém o time. O Palmeiras, obviamente, está... Agora, o Santo André, por outros times, tem contrato com jogadores até o final do Campeonato Paulista. Maio. Por temporada, acabou. né? Então, se até final de abril você não resolver a questão do campeonato, os times que estão participando hoje... Principalmente do interior. Não tem como jogar, porque não existe contrato com esses jogadores. Sabe? Então, por essa razão, eu entendo que o Campeonato Paulista acabou. O que eles vão fazer... aí é uma outra história. Se vão aclamar o Santo André campeão, se vão rebaixar Ponte Preta ou Botafogo, ou vão suspender rebaixamento esse ano. Não, se a federação for tomar uma decisão baseada no que aconteceu até agora, tem que fazer isso. Santo André campeão e rebaixar Botafogo. Não sei, Botafogo e Ituano, né? Não, Botafogo e Ponte Preta. Exatamente. Sabe, agora, o campeonato, não adianta. A gente está vendo, as coisas estão estourando agora. Eu não consigo imaginar de maneira racional você ter jogos com portões abertos nos próximos 2, 3 meses. Não é difícil. O próprio ministro da Saúde falou hoje, é algo que vai ocorrer com tamanha importância de 60 a 90 dias. 60 a 90 dias, a gente está em março, abril, maio, junho. Não tem como você fazer uma sequência de Campeonato Paulista em junho. Saudade daquilo que a gente não viveu ainda. Sabe, por questões burocráticas. Então, eu acho que isso é uma questão que vai ser definida em breve, mas Campeonato Paulista, esquece. Agora, não existe a menor possibilidade de sequência. Agora, é bem verdade que é um paulistão que o Corinthians tem que esquecer mesmo, né? Sim. Ainda bem, né, que não entra na conta do Corinthians, cancela esse campeonato e tudo mais. Um campeonato totalmente incompetente. Olha... nossas redes sociais, anote aí, Facebook /Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, e tem o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. O meu Instagram, @Michele Gianella, siga lá. WhatsApp da galera. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Eu acho que é o Corinthians mesmo, porque ele está mais tempo, né? Fica mais tempo sem jogar e a pressão é grande devido à falta de vitórias. Thomas do Morumbi. Boa noite, Michele, Celso, Miller, amigos do Gazeta Esportiva. Com certeza, neste momento, quem está sendo beneficiado é o Corinthians. Olha só, está se livrando de um possível rebaixamento, ok? Muito obrigado, Marco Antônio, de São Paulo. Boa noite, amigos da Gazeta. Que é o Paulo aqui de São Mateus. Com certeza foi o Corinthians, né? Mas um negócio pra você, esse time do Corinthians tá tão sem moral que
Você quase não vai influenciar em nada. Abraço aqui, Paulo de São Mateus. Bom trabalho. Falou e disse. Tá tão sem moral que é melhor esquecer. Passa a régua, fecha a conta, né? Mas acho que é tudo que o corintiano quer. Esquece. Resultado da nossa enquete, perguntamos qual dos 4 grandes de São Paulo foi mais beneficiado pela pausa e deu 87% Corinthians. Galera, a gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando Elis Regina, que completaria hoje 75 anos. Beijo pra vocês, só de longe. Tchau. Tchau, Miller. Tchau. Celcinho. Tchau.